pena perdermos tempo com discussões banais, com quem sabe mais ou quem sabe menos. Falo isso com referente a muitas pessoas, né, que, que estão crendo em vários assuntos, em várias, eu diria, ventos, né, de doutrina, e muitos querem colocar de goela abaixo certas coisas. Irmãos, não vale a pena. Sabe, eu vejo tudo isso como ciladas do inimigo para prender o povo naquilo que não está avançando para a edificação. E muitas das vezes ganhamos a, a disputa, o debate, mas perdemos a alma, ou seja, perdemos o amigo, perdemos, entende? Então, como devemos viver nesses últimos dias? Não é? Então, como o tema de hoje, a Igreja de Cristo nos últimos dias, ou servos de Jesus nos últimos dias. Como devemos viver nesse tempo que nós estamos vivendo? Aliás, desde que o homem pecou, desde que o homem transgrediu a lei de Deus, nós estamos vendo de lá para cá, piorando mais ainda a situação. As forças mentais, físicas, morais do homem, ela vem regredindo mais e mais à medida que os anos vão passando. E nós estamos vendo a situação, o retrato do mundo hoje. E como deve viver, como deve ser os servos de Jesus nos últimos dias? A igreja de Deus nos últimos dias. Eu quero convidar os amados irmãos e amigos que nos ouvem a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 5. Deus tem uma mensagem especial para nós. Capítulo 5, versículo 27 do livro de Efésios. Capítulo 5, versículo 27. Diz o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, esse é o plano de Deus para nós. Um povo, uma igreja, homens e mulheres servos de Deus, sem mácula, sem maldade, sem estar vivendo em pecados acariciados, sem mácula, sem defeito, porém santo ao Senhor, santa ao Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 14, um pouquinho mais adiante, Apocalipse capítulo 14, e o versículo 5, diz o seguinte: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Não se achou mentira em sua boca, não tem mácula. Queridos, o povo de Deus, nesses últimos dias, e mais ainda para frente, eles vão ser pessoas irrepreensíveis, pessoas diante de Deus com o caráter de submissão a Ele, de submissão a Ele. Apocalipse capítulo 19, o versículo 7 e 8, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Verso 8: pois lhe foi dada vertice de linho finíssimo, resplandecente e puro, foi-lhe dada. Veja, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Queridos, aqui mostra o caráter do povo de Deus. Linho finíssimo. Isso significa que é o quê? São os atos de justiça. Pecado
é desobediência, pecado é injustiça, pecado é transgressão da lei. Justiça é obediência. E o linho finíssimo que foi dado, né, para os filhos de Deus, não por acaso, são os atos de justiça dos santos. E essa justiça, ela vem de Cristo. Ela vem de Cristo. É a justiça comunicada. É a santificação. Mas isso não acontece, amados irmãos e irmãs, querido amigo que nos ouve, não acontece de forma por acaso. Não como um passe de mágica, não como com uma vara de condão ali, como um plim-plim. Não, isso não acontece assim. Isso acontece por conta de que os filhos e as filhas do Senhor estão buscando a Deus em primeiro lugar em sua vida, buscando ao Senhor na sua vida de todo o coração, e isso acontece diariamente. E nós conhecemos isso e chamamos isso de o batismo diário do Espírito Santo. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, dos santos. Irmãos, veja, voltemos no capítulo 14 de Apocalipse, como nós lemos, e não se achou mentira em sua boca, não tem mácula, não tem mácula. Em Isaías 33, o versículo 15, Isaías, no capítulo 33, e o versículo 15, olha o que o Senhor nos diz. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno. Que gesto de mão é esse? Dizendo, não, eu não quero, eu não aceito. Recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. Queridos, isso aqui, os que andam em justiça, essas pessoas, amados, estão buscando ao Senhor. Isso aqui reflete o caráter do povo de Deus. Os que se recusam a aceitar suborno, certa vez em período de política, e isso é muito triste, porque tem muitas igrejas, muitas pessoas que no período de políticas até se intriga. Antigamente existia disciplina quanto à relação a isso, mas hoje não. Hoje não existe mais. Nós sabemos que as coisas estão piorando e vão piorar mais ainda porque a solução é Jesus. Mas ninguém quer Cristo. Então, como ter olhos ungidos pelo Espírito Santo? É impossível. É impossível. E certa vez, há muitos anos atrás, uma mulher dizendo-se ser irmã da igreja veio me oferecer um valor para votar em um candidato em quem ela apoiava. E pedindo, né, a título, aquela coisa toda. E aí eu disse que não, eu não trabalhava daquela forma. Não é? Eu não aceitava aquilo e que aquilo era errado. Claro que ela não gostou muito, foi-se embora. E depois disso, não, você pode colocar, mas vota se quiser. Olha, meu irmão, a desgraça. Então a pessoa está já sendo infiel a Deus, sendo corrupto. E, coitado, ainda está enganando o outro. Não é que também é corrupto, que os políticos são corruptos? Não é? Isso aí é uma tragédia. O que eu quero dizer é que, nada falando de política com relação a isso, mas eu quero dizer o caráter daqueles que estão dizendo ser a igreja de Deus. Olha o absurdo. Não compreende o tempo que nós estamos vivendo. E essa pessoa já era muito, muito antiga na igreja. E eu, na época, era iniciante. Então, veja, olha a situação, faz muitos anos atrás. Queridos, Hebreus, capítulo 7, o versículo 26. Hebreus, capítulo 7, o versículo 26. Diz o seguinte, Hebreus 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Irmãos, aqui a característica semelhante ao caráter do povo de Deus, na verdade,
Nós temos que ter o caráter transformado à semelhança do de Cristo. Olha que falando de Jesus, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula. E o povo de Deus nos últimos dias tem que estar o quê? Com um caráter sem mácula, sem maldade, sem ódio, sem rancor. Queridos, em Efésios nós lemos 5:27 que apresentar a igreja gloriosa, a igreja gloriosa. Nós temos que buscar ao Senhor para que diariamente em nossa vida, para que o nosso caráter seja transformado à semelhança do caráter de Jesus. Afinal de contas, nós não vamos levar nada desse mundo, desta terra, impura e contaminada para as mansões celestiais. Somente um caráter transformado. E esse caráter, queridos irmãos, a transformação não é na volta de Jesus. A transformação é antes da morte, antes do fechamento da porta da graça, ou antes da volta de Cristo. Antes da volta de Cristo. Aqueles que esperam ser transformado na volta de Jesus, ou melhor, entre aspas, quando sair o decreto dominical, estarão perdidos por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Porque é impossível agora, você vai entender bem, é impossível você pregar a mensagem, o evangelho eterno. Nós vimos ontem, Apocalipse 14, ali no versículo 6, dizendo que um anjo, né, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Esse evangelho eterno, amados irmãos e amigos que aqui está, é o verdadeiro evangelho. Esse verdadeiro evangelho, hoje, queridos, eu diria que aqui no estado onde eu moro, é impossível estar se pregando dentro das igrejas. Por quê? Porque as pessoas não querem nada mais com Cristo. Elas querem ser perdoadas. Elas querem as bênçãos de Deus. Porém, elas não querem o Deus da bênção. Elas não querem ser transformadas por Jesus. Porque a transformação, amados, ela dói. Não existe crescimento sem dor. Grave essa frase. Não existe crescimento sem dor. Ou a planta deve crescer, ou ela murcha e definha. Não existe crescimento sem dor. E eu falo crescimento espiritual. Você tem que, para crescer, para avançar na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, você tem que mortificar o próprio eu. É se segurar em um momento de provocação. Muitos, e agora eu vou para muitos irmãos que dizem ser da verdade presente, muitos vivem, queridos, como pessoas que têm um pavio muito curto, têm tanto conhecimento, mas parece que de nada adianta. E de fato não. O conhecimento sem a vivência, o conhecimento sem a prática se torna uma maldição. Não porque a verdade em si ela é ruim, mas quando a pessoa conhece a vontade de Deus, conhece as verdades do Senhor para esse tempo, mas vive contrário à luz que o Senhor tem nos dado, aquilo, queridos, nos condenará. Nos condenará. Não sejamos apenas ouvintes negligentes, mas operoso praticante. E isso significa o quê? Obedecendo aquilo que o Senhor nos tem concedido até o momento. Então, muitas pessoas estão vivendo até com um pavio curto. Eu vejo que, na grande maioria das pessoas, elas não aceitam ser contrariada. Irmãos, se uma pessoa não está vivendo em pecado, seja tolerante, não há problema nenhum. Eu digo pessoas ali que você conhece, do seu convívio, no caso religioso, tá bom? Então, se não vai te induzir para
pecar, se for te induzir para pecar, afasta daquela pessoa, porque o pecado é ofensivo a Deus. O pecado, ele é ofensivo a Deus. É a transgressão da santa lei de Deus, a qual ela estará e está escrita na mente do povo de Deus. Então, sejamos o quê? Pacientes. Então, não adianta avançar para certas discussões, por quê? Porque não vai edificar, pelo contrário, vai machucar e fazer alguém, ambas as partes, pecarem. Pecarem. Então, Deus está preparando um povo especial para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu vejo, queridos, gotas da chuva serôdia caindo sobre o povo de Deus. Eu vejo gotas da chuva serôdia. Eu vejo jovens se levantando, e olha que é raro, é raro. Eu não falo, né, na sua grande maioria, em nossas igrejas, que é uma tristeza. Os jovens, eles vão para as baladas sexta-feiras à noite, vão beber, vão usar outras drogas, e nada acontece. É como se isso fosse comum ou fosse apoiado. Certo dia, eu ouvi uma mensagem muito boa e importante do pastor Adolfo Soares, se eu não me engano, é o nome dele, e ele foi incisivamente contra essas festas mundanas que é feita por esses líderes, por esse distrital jovem. Claro que eu entendo a parte dele, porque ele ainda é ali da instituição nesse sentido, então ele não podia ser de forma mais incisiva dizendo que aqueles homens que conhecem a verdade tinham que ser disciplinados. Claro, nós entendemos, mas ele fez no que podia falar e foi diretamente reprovando tudo aquilo. Mas, queridos, aonde não há o Espírito Santo atuando porque rejeitam, viram as costas, entra no ouvido e sai no outro. Entra no ouvido e sai no outro. Tomara que não excluem ele, tomara que não mate ele, porque ele falou a verdade. Olha, nós estamos vendo, queridos, olha o quadro que está acontecendo. São festas, eu não vou nem falar quermesse, porque parece que se tornou aceita essas coisas. Então, aonde nós vamos parar? Nós estamos vendo aqui como será o povo de Deus nos últimos dias, como será a igreja de Deus nos últimos dias. Nos últimos dias, em 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, abra sua Bíblia, examine e veja se realmente é isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Verso 14. A partir do 14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Irmãos, esse texto é claro demais. É claro demais. Eu vejo que Deus está dando a claridade para todos aqueles que estão lendo e buscando a sua palavra. Não, olha, como filhos da obediência, você aceitou Jesus, foi batizado, ama Jesus, está buscando ao Senhor, agora como filhos da obediência. E aí Deus está falando para nós, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Não viva como você vivia antes de conhecer a verdade. Sabe por quê? Porque agora a questão se torna mais séria. Você agora não é ignorante. E muitos querem viver na ignorância voluntária, não porque não sabem, mas porque sabem, querem viver conscientemente naquilo que não agrada a Deus. Verso 15. Olha a mensagem. Pelo contrário, não viva, não é, nas paixões que tinha anteriormente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Irmãos, Deus nos chama para o quê? Uma mudança real em nossa vida, uma mudança completa em todo o nosso procedimento.
O que isso significa? No tempo de vida que temos nessa terra. Aonde nós andarmos, aonde nós estivermos, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja em meio à parentela. Querido, sabia que nós temos que ser cristão em meio à parentela? Porque parece que muitos esquecem. Parece que muitos esquecem que é cristão quando está no trabalho, quando está na escola e na faculdade. Eu vou me calar. A faculdade não é lugar para o cristão. Aqueles que são fracos na fé. Veja, 99% daqueles que dizem ser cristão quando vão à faculdade desistem de Deus. Se tornam até ateus. Misericórdia, queridos. Misericórdia. Hoje nós vemos os campos, né, nas faculdades, jovens, adultos, enfim, quase todos, não todos, quase todas as pessoas estão usando drogas e as autoridades sabem, irmãos. E aí? Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Mas um jovem, uma mulher de Deus, um homem de Deus, ele tem que fazer o quê? Ser santo em todo o procedimento. Se naquele lugar, naquele ambiente, você não é seguro, nós temos que desconfiar de nós mesmos. Não é seguro? E eu não falo nem de droga somente, quanto à prostituição, porque hoje se tornou tão fácil, tão fácil. Eu pensava que era mais difícil. Eu me casei cedo, Deus seja louvado, né, com a minha esposa, foi a minha primeira namorada, e o primeiro casamento, se Deus permitir, será o último. Se Deus permitir, será o último. E depois de lá para cá, eu fico vendo como Satanás está dominando as coisas, porque eu pensava que era mais difícil. Como que um homem chega em uma mulher naquele mesmo momento, e naquele mesmo dia já vão para um motel, já vão para a cama? Queridos, isso é do diabo. Isso é do diabo. E quantos não estão acontecendo hoje dentro das igrejas? E poucas pessoas falam disso. Eu não estou aqui, eu estou aqui falando a realidade. Porque nós não podemos querer, porque ninguém consegue, tampar o sol com a peneira. Essa é a realidade. O que nós temos que fazer? Advertir os jovens, trazê-lo de volta para a Bíblia, se é que já tiver um dia, ou começar. Comece um estudo bíblico onde você está. Mas você não vai conseguir se aqueles que dizem ser pastores vê que você está estudando o livro Grande Conflito. Ora, não é para estudar, não? O Grande Conflito. Todos aqueles que são guiados por Satanás têm ódio do Grande Conflito, têm ódio de estudar e examinar a Bíblia. Por quê? Porque Satanás sabe que toda pessoa viva, todo ser humano vivo, que examinar as Santas Escrituras, examinar e estudar, e cavar mais fundo as profecias, o espírito de profecia será desperto por Deus. E Satanás não quer isso. Ele quer continuar dominando ali a instituição. Essa é uma realidade muito triste, queridos. Isso nós temos que chorar e gemer pelas abominações que acontecem. E se você não clamar, se eu não clamar, se outros não falar, quem vai falar? Já tendo servos de Deus são poucos, muito, mas muito poucos, falando, advertindo, clamando, orando, está dessa forma e vai piorar mais ainda. O que vai permanecer até a volta de Jesus é o movimento profético. Movimento esse que Deus suscitou em 22 de outubro de 1844. Queridos, o que vai permanecer é um movimento profético. Grave bem isso. Grave bem isso. A Igreja de Deus, esse movimento profético, iniciou em pequenos grupos. Ele vai terminar em PG. Mas, não sei se aqui tem um jovem recém-converso de 4, 5 anos atrás, recém-converso. Não é essa realidade de pequeno grupo que está tendo hoje, aonde as pessoas é induzida a estar assistindo filmes, aonde as lições de PG fala de cada lição é a nova série, agora episódio tal. Irmãos,
Vocês estão entendendo a situação, a realidade? Ah, meus amados, misericórdia, misericórdia. Será esse o povo de Deus que vai vencer Satanás nesses últimos dias? Será esse o exército? Queridos, vai ter um exército de Jesus que vai vencer Satanás, vencer o próprio eu, mas não esses a qual estão vivendo desta maneira, desta forma, virando as costas para o Senhor, virando as costas para Deus, que é a nossa única esperança nessa vida e na vida futura. Sem Jesus, nós não somos nada que preste. Com Jesus, nós podemos todas as coisas. E com Cristo nós podemos agradar a Ele. E o versículo 16 diz: porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Amados, a santidade na vida de alguém não é a pessoa andar flutuando. Não. Não. A santidade na vida de alguém é a pessoa estar buscando ao Senhor diariamente de todo o coração e não ceder para aqueles que lhe influenciam para o mal. Amados, tem um texto especial e tremendo que eu amo toda a palavra, só que alguns textos me chamam mais atenção do que o outro. Olha, queridos, eu acredito que para muitos aqui será a primeira vez que vai ouvir esse texto. Nós e você já lemos a Bíblia várias vezes, né? Podemos ver e dizer assim, mas quando nós vamos ler de novo, é texto que parece que você nunca passou por ele. Não é verdade? Isso acontece com cada filho de Deus. E no versículo 10 do capítulo 1 de Provérbios, Provérbios 1:10, olha o que a palavra de Deus nos diz, o que o Senhor nos diz. Filho meu, você, filha de Deus, filho do Senhor, se os pecadores querem seduzir-te, não consinta. Não consinta. Olha, amados, Deus está falando, filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não consinta, ou seja, não ceda, não aceite, não consente com aquilo que não agrada a Deus. Deus é maravilhoso, ele nos avisa as coisas bem antes, bem antes. Queridos, no capítulo 25, versículo 26, também de Provérbios, diz o seguinte: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Irmãos, estão vendo a seriedade da palavra de Deus para nós? Veja, como fonte que foi turvada. Olha, ali uma fonte de água limpa que foi agitada e se encheu ali de lama, né, de areia, de barro e misturou tudo, turvada e manancial corrupto. Assim é o justo que cede ao perverso. Filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não consinta, não aceite, fuja, corra. A história de José é uma história tremenda. O nosso querido irmão José, quando esteve como escravo, como servo ali de Potifar no Egito, queridos, o Senhor nos diz que José era um homem de boa aparência. Boa aparência. Você já percebeu que a maioria das pessoas de boa aparência, porque a maioria das pessoas de boa aparência são pessoas que estão no mundão, vivendo, se rebela contra Deus, às vezes começa até bem na religião cristã, mas depois vira as costas, são pessoas de boa aparência, formoso, formosa, mas a gente se pergunta, por que essas pessoas aí... Mas é porque elas e eles começam a se encher do eu, do ego. Do ego, queridos. A grande maioria desses cantores mundanos, eles iniciaram em uma igreja. Entende? E aí o inimigo foi enchendo ali. E hoje, em nossas igrejas, como está?
Eu não vou falar das outras. A mensagem é para nós, como adventista do sétimo dia. A repreensão, a disciplina, a correção é para nós, porque Deus nos ama. E Deus tem um trabalho especial conosco no sentido de transformar o nosso caráter, buscando a Deus de todo o nosso coração. Seremos batizados pela chuva serôdia para dar o alto clamor para as outras pessoas sinceras e fiéis a Deus em outras denominações. Queridos, Apocalipse 22, versículo 17, Apocalipse no capítulo 22 e o verso 17, nos diz o seguinte: o Espírito e a noiva diz, vem. O Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De graça a água da vida. Irmãos, quem é a água da vida? Quem é o pão da vida? Jesus. Quem é o caminho? Quem é a verdade? Jesus. Quem é a vida em si? É Jesus. Ele é a vida. A vida emana dele, ele é a própria vida. Sem Jesus não há vida, com Cristo há vida, com Cristo há esperança, com Cristo há salvação. Sem Jesus não há nada de bom, não há nada de bom. No capítulo 21, versículo 2 de Apocalipse, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Queridos, aqui o povo de Deus, a resplandecer de uma santa consagração, irá levar a mensagem do Senhor a todas as pessoas de forma tremenda. Imbuídas do Espírito Santo, elas vão ser levadas, transportadas, arrebatadas de um lugar para o outro, assim como foi Filipe. Assim como foi Filipe, após ter batizado aquele homem naquela água. Quando ele saiu, não é? Ali o eunuco saiu da água, caçou Filipe, cadê Filipe? Filipe já tinha sido levado pelo Espírito a outra região, a outro lugar. E isso vai acontecer, amados irmãos. Vai acontecer de novo. Queridos, Romanos 8, o versículo 17. Romanos capítulo 8, o versículo 17 diz o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Irmãos, esse sofrimento não é por algo de errado que você fez, porque será justo. Mas é um sofrimento porque você e sua família, você e cada um dos filhos de Deus, cada um de nós, estamos sofrendo por conta da fidelidade ao Senhor. Assim como Ananias, Misael e Azarias sofreram por conta da fidelidade a Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, assim, queridos, também receberão a recompensa eterna, o galardão que Deus tem para dar, para retribuir a cada um. Amados, não há o que temer, não há o que temer. E no capítulo 12 de Romanos, do 1 ao 14, para nós encerrarmos aqui a mensagem de Deus para nós, o tempo voa, não é? Diz o seguinte: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos ou no início aceitamos a fé. Já é hora de nós despertar do sono não fisicamente, literalmente, mas espiritualmente falando. Quantos não estão dormindo? Quantos não estão vendo essa situação de grande apostasia acontecendo em nosso meio? E quantos estão fazendo vista grossa? Ah, é Deus que vai resolver. Ah, isso é... Irmãos, Deus não vai resolver. Não se espante com isso.
Deus não vai resolver. Muitos pensam que Deus vai vir resolver aquela situação. O anjo de Deus vai descer e falar, olha, está tudo acabado, que está tudo errado. Não. Deus resolve, mas usando homens e mulheres temente a Ele, para advertir. Mas, olha, aqueles que era advertindo estão sendo taxados como os perturbadores de Israel. Veja, quem está perturbando? Quem está indo contra a Jesus Cristo? Quem está indo contra a igreja de Deus? Você vê a incoerência? Aqueles que estão buscando a Deus verdadeiramente de todo o coração, vivendo a sua vontade, a sua palavra, esses são os servos de Deus. Aqueles que não querem nada com o Senhor, que estão pisando na lei de Deus, estão vivendo como pessoas que não conhecem a verdade, vivendo em pecado, induzindo as pessoas a ir no pecado mais ainda. Hoje não é errado mais jovem ter relação sexual e fora do casamento. Os jovens hoje estão começando a namorar e aí já vão já indo para as partes finais e ninguém diz nada disso. O que sai na mente, na língua de muitos, não pode julgar. Queridos, o Filho de Deus pode e deve julgar. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas qual é a norma, qual é a regra do julgamento? O que está escrito. Está certo aquilo que foi feito? Não. Você julgou. Julgamento de discernimento. Ora, os filhos de Deus vão julgar os anjos, queridos. Quanto mais as coisas dessa terra, as coisas mínimas dessa terra. Agora, aqueles que dizem não deve julgar, é porque eles têm um rabo preso. É isso mesmo. Aqueles que dizem que não pode julgar é porque, de alguma forma, tem um rabo preso, tem um filho, tem uma filha, tem um esposo, tem uma esposa, tem um parente que faz parte daquela igreja e está vivendo no pecado. Ora, irmãos, nós temos que ser pessoas distintas, diferentes para melhor, que ama a Deus e que ama o próximo. Se nós não falarmos a vontade de Deus, se nós não advertirmos, se nós não trazer as pessoas, tentar trazer de volta para Jesus, faça a sua parte. Quem vai fazer? Nós temos, amados, que estar advertindo, e digo isso a vocês que conheceis o tempo, já era de despertar do sono. Do sono, vai alta noite, vem chegado o dia, deixemos, pois, as obras infrutíferas das trevas, e revistamos das armas da luz, as obras infrutíferas das trevas, amados. Lembra do fruto da carne, prostituição, impureza, mentira, tudo que não presta. Roubo, maledicência, difamação, tudo que não presta. São obras infrutíferas das trevas. Deixemos tudo isso. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, nada disponhais para a nossa natureza humana pós-queda. Nós temos ela, vamos ter ela até a volta de Cristo. Nós não vamos, ela não vai ser tirada de nós após o fechamento da porta da graça. Nós vamos continuar com a natureza humana pós-queda. A natureza humana que temos não é pecado em si. Nós vamos ser tentados, porém, o filho, a filha de Deus não vai viver em pecado, não vai ceder à tentação, porque Cristo lhe ajudou a vencer as tentações. As tentações. Queridos, Cristo, temos que viver segundo a vontade de Cristo, revestimos do Senhor e nada disponhando para a carne no tocante às suas concupiscências. A tentação, ela vem à nossa mente, mas você, claro, só é possível vencer a tentação, queridos, se estivermos buscando ao Senhor, examinando a sua palavra, vivendo a sua vontade. E tendo cuidado com o que estamos contemplando, com as pessoas ao nosso redor, com as más influências. Temos que ter cuidado. Deus faz a parte dele bem feita. Nós temos que fazer a nossa parte no sentido de cooperar com Deus. Ora, se Deus nos dá a sua verdade, nos mostra que é possível ser fiel a Deus em Cristo, eu já sei disso.
conheço a verdade para esse tempo do fim que estamos vivendo, mas se eu não coopero, se eu vou andar na companhia dos velhos amigos, entre aspas, amigo não, porque amigo é aquele que te influencia para Jesus. Seja amigo de quem é amigo de Deus. Seja amigo de quem é amigo de Deus. Então, aquelas pessoas que dizem ser amigos, né? Que está vivendo ali na prostituição, na mentira, e hoje a mentira se tornou como algo comum. Isso é incomum. Então, aquilo, querido, se eu estou vivendo, andando naquilo, querido, no fundo é porque a pessoa quer andar daquele jeito. Essa é a realidade. Porque quando queremos a Jesus, nós vamos buscar a Jesus. Nós vamos jejuar por nós mesmos. Nós vamos jejuar pelas pessoas, jejuar pelos filhos, jejuar pela família. Agora, quando você jejua sem ter um propósito, está jejuando sem ter um propósito, você está passando fome. Aí o benefício é só para o corpo, porque tem benefícios no jejum. Por isso, amados irmãos, vivemos de forma digna nesse tempo que nós estamos tendo de graça. Sabe que o nosso tempo de graça ele é muito curto? Nosso tempo de graça é a vida que temos nesse momento. Para muitos será com 30 anos, para outros com 40 anos, para outros com 18 anos ou mais ou menos. Queridos, o tempo de graça que temos é esse tempo de vida que nós estamos vivendo. Será que, e nós não sabemos do futuro, nós não sabemos de amanhã o que vai acontecer? Muitos estão morrendo. Quantos morreram de ontem para hoje? Na madrugada de ontem para hoje? Quantos morreram sem Jesus? E amanhã, quem será? E hoje, quem será? Não sabemos. Mas, por isso que não sabemos, corramos a Jesus, aos pés de Jesus. Busquemos a Ele de todo o nosso coração. Para encerrarmos, queridos, Romanos 12, versículo 1 diz assim: rogo, pois, verso 1, Paulo, ele faz um apelo, servo de Jesus, ele faz esse apelo, ele grita, em outras palavras, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século, ou seja, não se amoldeis a este século. Nós vivemos no mundo, não tem como sair dele, só se morrer. Mas nós não precisamos viver como vivos do mundo. Nós somos pessoas que estamos vivendo aqui nesse mundo, mas no nosso lugar não é aqui. Estamos com os pés na terra, mas a nossa cabeça tem que estar no céu, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo, por favor, dê lugar ao Espírito Santo. Ele está trabalhando. Ele faz a obra. Mas temos que dar lugar, temos que ceder, temos que aceitar ao convite do Espírito Santo. E hoje Deus falou com você, até quando? Até quando vai coxar entre dois senhores? Até quando você vai permanecer com esse coração duro? Deus te chama para um compromisso sério com Ele. Talvez esse possa ser o último convite de Deus para a sua vida. Que possamos aceitar, que possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero, eu aceito, eu reafirmo esse compromisso contigo, de te buscar enquanto existir vida em mim. Amados, queridos jovens, irmãos, servos de Jesus, e você que está me ouvindo, faça um pacto com Jesus. Senhor, a minha vida é para te servir. Se não for assim, eu não quero viver. Faça isso. É uma bênção. A nossa vida tem que ser para exaltar o nome do Senhor. Caso contrário, para que viver, irmãos? Não faz sentido a vida nesse mundo de dor e pecado, de treva, sem Jesus. Com Cristo as coisas faz sentido, até a morte faz sentido. Até a morte faz sentido.
Agora, sem Jesus, as pessoas se desesperam, fazem loucuras, até mesmo com as suas próprias vidas. Quantas pessoas estão ceifando as suas próprias vidas? Não estão dando nem a chance de arrependimento. Elas estão cortando todas as chances quando alguém tira a própria vida. Amados, Deus nos chama para um compromisso sério com Ele. Ele está nos chamando para fazer parte do exército de Jesus, que vai permanecer em pé quando a intercessão de Cristo terminar. E os servos do Senhor, a resplandecer de uma santa consagração, vai estar em pé diante do Senhor e vai dizer: esse é o nosso Deus em quem tanto esperávamos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, esteja sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua família, os seus parentes. Que você seja uma luz em meio às trevas ao seu redor. Que você seja um bom testemunho a favor do cristianismo, a favor de Jesus. E que as pessoas olhem para você e tenham aquele respeito, porque você não é igual às pessoas do mundo, não é igual às pessoas mundanas que estão dentro da igreja, mas é pessoas diferentes para melhor. São aquelas pessoas que, quando a corda aperta, as pessoas chamam você. Queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família. Oremos então. Senhor, nosso Deus e eterno Salvador, nós te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de mais uma vez abrirmos a tua palavra e permitirmos que o Senhor fale conosco. Toma o nosso coração e toda a nossa vida por completo, Pai. A nossa família, os nossos filhos, as esposas, os esposos. Toma em tuas mãos, Pai amado, os netos, os sobrinhos. Ó Pai, que o teu Espírito Santo continue trabalhando nos corações e que possamos dar ouvidos, aceitar em nossa vida, Pai. Abençoa, fortalece o teu povo espalhado em toda a terra. Desperta-nos do sono e nos ajude a viver como em pleno dia segundo a tua vontade. Nos revista, Senhor, da tua justiça e que nós possamos ser exemplos para a glória do Senhor aonde nós estivermos. Perdoa os nossos pecados, nos dê a tristeza pelo pecado e o afastamento do mesmo, porque o pecado ofende a ti, Senhor. Nós estamos vivendo no tempo do fim da história dessa terra. Fica conosco. Nos batiza com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém, Senhor. Amém.